Que a graça de Jesus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre bibliologia. Estamos já caminhando, lembrando que nós estamos utilizando o livro Entenda a Bíblia, do Dr. Stott. E agora o tema é sobre Cristo na lei. A salvação para a qual a Bíblia nos instrui é acessível através da fé em Cristo Jesus. A Bíblia é um livro de fé. Existem ali fatos históricos, geográficos, conflitos econômicos. Você vai ter na Bíblia confiabilidade histórica, fontes históricas. Agora, sobretudo, a Bíblia é uma literatura de fé. É para nos estimular a fé, para criar a fé em nós. Agora, não é uma fé às cegas, não é uma fé adrede, jogo da sorte. É uma fé direcionada para o Cristo. Você vai encontrar Jesus andando criptografado no Antigo Testamento. Isto é, ele está nas entrelinhas, ele está nos tipos, nas sombras, nas personagens do Antigo Testamento. Quando chega em um Novo Testamento, Cristo é revelado pelo Espírito Santo através dos seus evangelistas e os seus apóstolos. E, no entanto, a Bíblia sempre vai ser um estímulo à fé e vai fazer desafios à razão. Por quê? O apóstolo Paulo nos diz: Deus tornou a sabedoria deste mundo louca e aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da sua pregação, isto é, da sua sabedoria. Por isso, a salvação para a qual a Bíblia nos instrui é acessível através da fé em Cristo Jesus. Está direcionada para o Salvador. Portanto, visto que a Escritura diz respeito à salvação, nunca perca isso de vista quando você estiver lendo e estudando a palavra, e a salvação é por intermédio de Cristo. A Escritura está plena de Cristo. Dr. Stott era um evangelista, um homem apaixonado pelas Escrituras, mesmo porque elas revelam Jesus. Nós não podemos escantear Jesus para ficarmos focados em Moisés, Davi, Salomão, Isaías. São personagens importantes, são os escritores da palavra de Deus, são protagonistas em muitas das histórias, mas não podemos escantear Jesus. Na revelação do Apocalipse, onde Cristo aparece? Aparece no centro, não somente no centro dos 7 castiçais de ouro. Jesus aparece no centro do trono de Deus, que está no centro do céu. Tudo converge para ele. Como disse o apóstolo Paulo, aprove a Deus na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, as questões dos céus, na terra e até abaixo da terra. O próprio Jesus compreendia a natureza e a função da Bíblia dessa maneira. As Escrituras, disse Jesus, testificam de mim. Veja só a mentalidade do Senhor Jesus e a formação espiritual que ele recebe. Ele diz: Gênesis fala de mim, Êxodo fala de mim, Levíticos fala de mim. Os profetas Isaías falaram de mim, Jonas falou de mim, aos reis Davi, o rei Salomão falaram de mim, até o patriarca Abraão falou de mim. Cristo, quando vai citando as Escrituras, não cita ela como as Escrituras de outros povos, de outros tempos. Falam das Escrituras de seu povo, de seu tempo, que se referem a ele. Quando entrou na sinagoga de Nazaré, ele leu o profeta Isaías, profeta messiânico, 700 anos antes do nascimento de Jesus. E ao ler a profecia, ele disse: esta escritura se cumpriu hoje, aqui aos vossos olhos. E o texto dizia: o Espírito do Senhor Jeová, dizia, não diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aí Cristo fala: está sobre mim. Ele particulariza, ele se reconhece nas escrituras. Em outra ocasião, caminhando com 2 de seus discípulos depois da ressurreição, de Jerusalém a Emaús, ele os repreendeu pela incredulidade e a falta de sabedoria, em vista do desconhecimento da Escritura. Lucas nos conta a história. E começando por Moisés, quer dizer, ele está ali no Pentateuco, é chamado de Pentateuco,
por causa da tradução que a Bíblia sofreu do hebraico para o grego. Quando nós estamos lendo a Bíblia hebraica, é chamada de Torá, a lei, os 5 rolos de Moisés, os 5 livros de Moisés, Torá. Quando a Bíblia foi traduzida lá no século III a.C., do hebraico para o grego, batizou-se o nome dos 5 livros de Moisés como sendo Pentateuco, livros ou textos, os 5 textos de Moisés, Pentateuco. Cristo começa a abrir as escrituras para os 2 discípulos de Emaús pelo Pentateuco, pela Torá, pela lei, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Por quê? Porque o cânon hebraico, quer dizer, a Bíblia dos judeus, considera que depois de Moisés existem os livros dos profetas anteriores e os profetas posteriores. Quem são os profetas anteriores? Aqueles que escreveram antes do cativeiro babilônico. Você já deve saber, o povo de Israel foi deportado para a Babilônia e ali permaneceu por quase um século. Este período, antes do cativeiro babilônico, os profetas anteriores escreveram. No cativeiro e no pós-cativeiro, vem os profetas posteriores. Esse é o cânon do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Cristo conhece toda a Bíblia hebraica e diz, discorrendo por todos os profetas, no caminho entre Emaús e Jerusalém, ou Jerusalém e Emaús, o Senhor Jesus foi abrindo as escrituras, falando, sabe o que Isaías disse, Jeremias disse, Ezequiel disse, Oséias, Amós, Joel, Obadias, Miqueias, ele foi citando os profetas, todos eles, para poder mostrar que ele estava presente no Antigo Testamento, como eu disse para vocês aqui, criptografado. Como assim criptografado? Cripto, oculto, grafado, escrito. Os escritos falavam de Jesus, mas não tão abertamente quanto o Novo Testamento. O apóstolo Paulo identifica Jesus, por exemplo, como sendo a pedra que seguia o povo de Israel no deserto. É uma maneira de se dizer tipos, sombras ou criptografia. A pedra que seguia o povo de Israel no deserto era a pedra espiritual da qual todos eles bebiam. Aí diz aqui o texto de Lucas 24, 27. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. É salutar você saber disso. É saudável você saber disso. É não perder de vista que o Senhor Jesus está presente e é o responsável direto e imediato pelo cumprimento das profecias e também pela transcrição dessas profecias. Quando você estiver lendo agora o profeta Jonas, encontre Jesus em Jonas. Quando estiver lendo o profeta Joel, encontre Jesus em Joel. Mas quando estiver lendo o livro de Eclesiastes ou o livro dos Salmos, encontre Jesus também ali, nos Salmos, em Eclesiastes, nos Provérbios e até mesmo no livro de Jó. Tente ver o Senhor Jesus contemporâneo de Abraão, quando se encontra ali com Melquisedeque. Tente ver o Senhor Jesus nas palavras de Jacó, quando ele está fazendo profecias ancorado no seu bordão. É assim que o teólogo cristão lê a Bíblia, enxergando Jesus nas sombras do Antigo Testamento. A afirmação de Cristo era, então, não apenas que a Escritura dava testemunho dele numa forma genérica, sabe, por fora do círculo, mas que em cada uma das 3 divisões do Antigo Testamento, como eu apresentei para vocês aqui, a lei, os profetas e os salmos. E por quê? Porque os judeus dividiam a Bíblia hebraica, a Bíblia deles, em 3 partes. A lei, os profetas anteriores e os posteriores, e os escritos, que são os nossos livros poéticos, tá bem? Os livros de sabedoria, ou, genericamente, os salmos. Havia coisas a respeito dele e que todas deviam cumprir-se. Jesus foi sendo retratado no Antigo Testamento. Foi retratado na entrega da lei lá no Monte Sinai, na entrega do tabernáculo por revelação, na instituição do sacerdócio,
nos sacrifícios que eram oferecidos ali, o Senhor Jesus foi sendo representado através de cada mandamento, cada ordenança, cada acontecimento que nós vemos registrados no Antigo Testamento. Agora, só faltava dizer: este é o Cristo. Aliás, você deve saber que quando o Senhor Jesus veio, os, os líderes da religião judaica, Anás, Caifás e também os fariseus, eles sabiam que Jesus era o Cristo. Nicodemos, mestre da lei, disse isso: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Isto é, os fariseus reconheceram que Jesus era o Cristo. Anás e Caifás também reconheceram que Jesus era o Cristo. Sabiam. Como eles sabiam? Pelas Escrituras. Tudo o que Jesus fazia, falava, ensinava, tudo se cumpria nele e ficava evidente. Só o Cristo pode fazer os sinais que tu fazes, porque Deus é contigo. Aí a gente fica encucada, né? Por que que eles rejeitaram Jesus? Cristo nos conta. Eles rejeitaram Jesus de caso pensado. Quando reconheceram que Jesus era o Messias, eles rejeitaram o Cristo de caso pensado. Isso está nas parábolas dos convidados para as bodas. Ah, este é o filho, matemo-lo e tomemos posse da herança. Sabiam? Agora, você que está estudando a palavra de Deus com um pouco mais de afinco, um pouco mais de formação e de informação, já vai conseguir identificar isso aí com mais rapidez na palavra. A relação fundamental entre o Antigo e o Novo Testamento, de acordo com Cristo, é entre a promessa e o cumprimento. O que nós temos no Antigo Testamento? As sombras, as promessas. Veja só, o apóstolo Paulo, ele vai falar da sombra para nós quando ele se refere a Abraão. Abraão, ele é o pai da fé. Ele creu no evangelho. Bom, agora, Abraão recebe uma promessa, não para os descendentes, no plural, mas para o descendente, no singular. Se você lê a Bíblia apressadamente, não consegue ver esse detalhe. Como o apóstolo Paulo é um mestre, ele lê a Bíblia no detalhe, com paciência de mestre. E ele identifica, escuta, aqui a promessa está sendo feita para o descendente, isto é, o Cristo, não para a descendência, como para todos os filhos. Tudo se cumpre em Jesus. Abraão recebe uma promessa que se cumpre em Jesus, e não somente Abraão. A arca de Noé, o próprio Noé, o dilúvio que batizou Noé, a arca e o povo diluviano. São sombras daquilo que deveria acontecer na pessoa do Senhor Jesus. Assim como a arca foi batizada pelo dilúvio, o Senhor Jesus também sofreu o batismo na morte. O Senhor Jesus falou do seu batismo. Isso estava tipificado lá no Antigo Testamento, naquela ocasião em que Noé entrou na arca. Assim como Noé entrou na arca, Cristo entrou no sepulcro também. Assim como a arca ela foi soterrada ou submersa pelas águas do dilúvio, o corpo de Cristo também foi soterrado dentro da sepultura. Veja, as sombras estão no Antigo Testamento, que são as promessas, e o cumprimento, e a luz do dia, ela vem com Jesus em o Novo Testamento. A primeira palavra pronunciada por Jesus em seu ministério público, no texto grego, no Evangelho de Marcos, indica isso. A palavra é cumprido. Citação, Marcos capítulo 1 e o versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ponto. O tempo aqui, o kairos, é o tempo qualificado por Deus para a salvação. Kairos é uma palavra grega, é um tempo qualificado para a salvação. Está cumprido. O que tinha que ser profetizado foi profetizado até os dias de Esdras, que é o compilador do Antigo Testamento. Sim, na nossa Bíblia, o último livro que nós temos no Antigo Testamento é Malaquias, mas lá no cânon dos judeus não é Malaquias. Esdras foi o grande responsável em fazer a compilação, o ajuntamento dos livros do Antigo Testamento. Até ali houve profecia. Depois daquele momento, entrou um período que nós, na teologia, chamamos de período interbíblico, isto é, os 400 anos em que não houve inspiração profética
para escrever nada de inspirado, nada de palavra de Deus. A vida foi transcorrendo, os fatos históricos foram acontecendo, os impérios foram se sucedendo, isso durante 400 anos, que nós chamamos de o silêncio de Deus, o silêncio profético de Deus. 400 anos de período interbíblico, até que surge João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, aquele que faz a ponte direta. João Batista, profetizado por Isaías e por Malaquias. Estamos nas páginas do Novo Testamento. E agora nós vamos falar sobre Cristo nos profetas, mas não nesta aula, na próxima aula. Somos do Instituto PES. Este é o seu curso básico em teologia e eu sou o professor Rogério de Souza. Até a próxima aula.